Meus queridos, boa noite. Que o magnetismo do meio Jesus possa de mansinho se aproximar das nossas almas, iluminar as nossas consciências, para que possamos responder ao apelo de Carlos Torre Pastorinho na lição lida a nível de introdução, para que nós nos transformemos gradativamente em luz. Essa é a nossa missão. Devemos ser luz no caminho, ao lado dos nossos companheiros, das criaturas necessitadas. E onde houver trevas, que possamos nós levar a luz. E eu entendo que a luz é aquela deixada para nós por Jesus, para que dela pudéssemos nos servir e auxiliar. Agradecemos ao convite carinhoso da instituição para o trabalho, porque quando nós estudamos, nos preparamos para falar em qualquer instituição, o conteúdo escolhido beneficia primeiramente a nós, aqueles, que se dispõem a estudar. Porque o estudo, sim, é a iluminação interior, a iluminação espiritual. Que possamos, então, deixar pegadas luminosas em nossos caminhos. Gratidão a Deus pela oportunidade ímpar de ter deixado para nós, ou nos dado, a presença desse Espírito maior que aceitou vir à Terra para partilhar conosco das nossas dores, dos nossos medos, das nossas angústias e também das nossas intranquilidades, com o objetivo maior de ensinar o seu amor, as verdades eternas, os valores espirituais, aqueles que se constituem na chave que nos faz abrir as portas para o reino de Deus. Que esses conteúdos, que essas lições deixadas por Jesus há tantos milhares de anos sobre a Terra, nos sirva de aprendizado e de rumo para o nosso próprio crescimento espiritual, para a nossa evolução maior, rumo à eternidade. Nós nos propomos, nessa noite, a contextualizar sobre Jesus na Samaria. Jesus nada escreveu, mas tudo falou. E tudo que Jesus falou, hoje nós temos acessos. Está lá, nas narrativas evangélicas, para que possamos nós abrir, ler, interpretar e, principalmente, utilizar na nossa prática diária. O dia a dia nosso, tão difícil, cheio de dor, de angústia, de problemas, de adversidades. Mas Jesus, o Consolador, veio para esse mundo de provas e de expiação e aqui deixou as suas pegadas luminosas para que pudéssemos nós segui-los. E ele costumava sempre andar às tardes, aos finais de tardes, por tantos lugares onde ele passou, e ele deixou sempre a sua palavra de esperança, de consolação para todos nós. E ele assim se pronunciou, que se nós o amássemos e seguíssemos as suas lições, que ele então pediria ao Pai que o enviaria um Consolador prometido. E este Consolador prometido nos explicaria, nos diria tudo aquilo que naquele momento ele deixou de dizer ou foi mal interpretado. Então, Jesus disse para nós que teríamos como companhia um Consolador prometido. Na verdade, seria o segundo Consolador, porque o primeiro seria Jesus. Jesus foi o primeiro Consolador que veio à Terra. E depois
Nós recebemos o Consolador prometido por ele, que o Pai enviaria, a doutrina espírita. Nós sabemos o que é a doutrina espírita, o que ela traz para nós, o que ela nos revela. Nas narrativas evangélicas, nós ficamos sabendo que a doutrina espírita é a nova ciência que veio revelar, através de provas irrecusáveis, a existência de um mundo chamado espiritual. Hoje nós temos a certeza que esse mundo espiritual existe e que tem uma relação direta conosco. Nós podemos sentir a influência, a comunicação direta com os espíritos todos os instantes das nossas vidas. Então, é um fato hoje aceito e é palpável. É a doutrina que veio nos dizer quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual que é a nossa missão. A missão que nós viemos desempenhar aqui na Terra. Sim, porque nós não viemos para este mundo de provas e expiação tão somente para brincar ou para passear ou fazer turismo ou perder tempo. Nós viemos aqui para aprender, crescer, aplicar os ensinamentos e evoluir, retornando para a pátria espiritual. E que maravilha hoje, nós temos contato com esse mundo considerado sobrenatural. E hoje nós sabemos que não tem nada de sobrenatural. Porque nós temos consciência da sua importância e do que nós viemos aqui realizar. Temos como exemplo maior a ser seguido, ele é o modelo, é o guia para a nossa jornada diária. E nós aceitamos, num planejamento reencarnatório, tudo o que nós vamos aqui fazer, o que vamos passar, qual a importância dessa nossa jornada, e é imperioso que nós não desperdicemos essa oportunidade feliz de estar vivo aqui e agora. Tudo que Jesus falou, nós temos conhecimento e acesso. E muitas vezes, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, nós não usamos como roteiro, nem tampouco como iluminação interior para ser utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes, ou por vezes, nos pegamos, não é? Irritadiços, vaidosos, egoístas, prepotentes e esquecemos de praticar a verdadeira bondade, a verdadeira caridade, essa que é a base para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E então nós nos lembramos de Jesus, lembramos dos seus ensinos, dos seus exemplos e novamente retomamos a caminhada e procuramos errar menos e buscamos utilizar as suas palavras vivas que não passam. As palavras de Jesus estão sempre presentes, estão na moda, atuais e respondem basicamente às nossas questões, às nossas perguntas. E mesmo naquele momento em que nós estamos deprimidos muitas vezes, adoentados, chagados, ulcerados, é nesse momento que nós nos lembramos do meigo Rabi da Galileia, de todas as lições que ele deixou. E como um prêmio, nós temos acesso, nós podemos aprender e fazer uso e prática desses ensinamentos. Jesus na Samaria. O que era Samaria? Depois da separação de vários lugares, a Samaria, na verdade,
passou a ser a capital dissidente de Israel. Era um lugar que foi destruído e reconstruído inúmeras vezes. E Herodes, o Grande, procurou embelezar, né? As narrativas nos diz que ela ficava entre a Judeia e a Galileia. E os samaritanos eram povos que estavam sempre guerreando com os judeus. E eles não faziam nenhum esforço para se compreenderem, para viverem bem, para partilhar, né, das benesses da natureza. Então, eles viviam se degladiando. Herodes o Grande embelezou a Samaria, construiu o seu templo. E por que eles fizeram questão de construir esse templo? Porque eles não queriam participar das festas religiosas de Jerusalém. Então, por esse motivo, eles construíram um templo próprio. E eles usavam as lições dos livros sagrados escritos em hebraico. Então, realmente, era uma disputa religiosa muito grande. Eles não concordavam com as ideias do outro, com as explicações do outro, tinham as suas opiniões próprias e, por isso, estavam constantemente em guerra. Nos conta o Evangelho que, descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, acompanhado de 3 dos seus discípulos, André, Tiago e Filipe, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria já no crepúsculo da tarde, no final da tarde, quando o crepúsculo se fazia mais sombrio. André, Tiago e Filipe, estando com muita fome, deixou o mestre querido a descansar perto de uma pequena propriedade e demandaram outras áreas, outros lugarejos, em busca de alimentação. O mestre, olhando em torno de si, reconheceu que estava ao lado do poço de Jacó. Isso, claro, como nos conta o Evangelho, em pleno entardecer. O sol já estava se despedindo. E envolvida nos últimos raios de sol, uma mulher aproxima-se do poço de Jacó com um cântaro nas mãos. Ela estava na sua caminhada habitual para buscar a água, quando percebeu que o Mestre Jesus se aproxima dela com aquela mesma bela e costumeiro semblante da sua fisionomia. Nós sabemos que o Cristo era belo, o seu olhar era magnetizador, e com aquela mulher não foi diferente. Então, o Mestre Jesus aproxima-se da mulher samaritana e lhe pede água. E ela então, surpresa, porque naquela época, claro, nós temos notícias que não era comum um homem se dirigir a uma mulher. Então, ela fica realmente surpresa, espantada. E então olha para Jesus e diz: como podes, tu, sendo um homem judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Jesus olha calmamente para ela e pergunta, como é característica do mestre, pergunta diretamente, sem rodeios: acaso judeus e samaritanos possuem necessidades diversas entre si? Porque, claro, obviamente todos nós, independente do credo religioso, da cor, da raça ou da aquisição social, nós temos as mesmas necessidades. Nós buscamos os mesmos alimentos. Nós queremos ter uma casa, né? As necessidades, obviamente, são iguais. Não importa onde nós estejamos. E Jesus pergunta diretamente para ela. E acrescenta: bem se vês que não conheces os dons divinos. Porque se houvesseis guardado os mandamentos de Deus, saberia que eu posso lhe dar
da água viva. Nós sabemos a que água viva o mestre querido se referia naquele momento. Vamos pensar, vamos refletir. A que água viva o mestre se referia? Mulher, se soubesseis que eu posso te dar da água viva. Ora, naquele entardecer, a mulher samaritana vinha ao poço de Jacó buscar água e se depara com um homem a lhe pedir água. E depois esse mesmo homem diz que poderia lhe dar água viva. E então ela, surpresa, olha para o mestre querido e diz: o que vem a ser essa água viva? Ora, nós iríamos fazer hoje, né, a mesma pergunta. O que vem a ser a água viva? Onde a tens? Ela pergunta surpreendida. E acrescenta: porque a água aqui existente somente é a do poço de Jacó. E pergunta para o homem: serás que és maior do que o poço de Jacó, que o Pai nos deu desde o princípio? Jesus envolve aquela mulher no magnetismo do seu olhar, penetrando no íntimo da sua consciência e responde: mulher, a água viva é aquela que procede do infinito amor de Deus. A água viva é aquela que sacia toda a sede, mata toda a sede, procede do infinito amor de Deus e santifica as criaturas. E então prossegue: olha, o poço de Jacó secará um dia. E aí no leito da terra, que envolve as suas águas claras, poderá a serpente fazer seu ninho um dia. O que é que nós pensamos quando nós ouvimos tais afirmações? Aí no leito que abriga suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. E nós pensamos tão somente nesse momento nos valores materiais. Aqueles que nós buscamos, trabalhamos avidamente para obter, e depois que nós conseguimos, tudo fica sem brilho, tudo fica sem graça, tudo fica sem cor, e nós nos sentimos famintos, vazios, a alma entristecida, porque aquele objeto não preencheu os nossos vazios existenciais. Os nossos interiores, que têm fome de amor, de paz, de serenidade, de alegria. O que é que nós buscamos? A tão sonhada felicidade. E o que é a felicidade, senão momentos de paz e alegria junto aos nossos amores, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares. Isso é felicidade. Se nós pudéssemos usar uma varinha de condão, nós chegaríamos nos nossos lares, nas nossas casas, na cabeça dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, e bateríamos, tocaríamos, para que a paz, a iluminação interior, a luz do Cristo, narrada por Carlos Torre Pastorinho, fizesse parte da nossa aglomeração familiar. Porque nós só nos sentimos extremamente felizes, em paz e bem, se os nossos entes queridos também estiverem bem e também estiverem em paz. Então Jesus fala naquele momento dos valores materiais e pergunta: não sentes a verdade das minhas afirmativas
nas tuas necessidades de todos os dias. Não obstante voltares para casa e levares o cântaro cheio, logo, logo retornarás para buscar mais água com uma nova sede. Olha quanta verdade. Nós corremos atrás dos valores efêmeros e depois, logo, logo, nós perdemos o encantamento. Os valores materiais não nos preenchem ou não nos preenchem todo o tempo. E Jesus fala para aquela mulher: aqueles que provarem, que beberem da água viva, estarão saciados eternamente. Para eles não haverá mais as necessidades que se renovam a cada hora e a cada dia. E é verdade. Os valores materiais, eles estão sempre se renovando, estão sempre mudando, acompanhando a evolução. Não é? Então, nós estamos sempre com fome, correndo sempre atrás de quimeras que não nos preenchem. E Jesus acrescenta, fala para aquela mulher: perene conforto alcançará os corações nos dias mais acidentados, no calor dos altos verões dos desertos da vida. Então, nós já podemos internalizar em nós que essa água viva é uma coisa maravilhosa, que vai matar a nossa sede, que nós não mais sentiremos vazio, porque nós vamos internalizar valores espirituais. Já conseguiram entender o que seria essa água viva? De posse desses valores, desses ensinamentos, desse tesouro que o Mestre Jesus veio trazer para nós, nós não sentiremos mais dor, angústia, sofrimento, solidão. Porque nós conseguiremos entender a importância desses valores considerados espirituais. E a mulher, o que é que ela responde para o Mestre Jesus? Senhor, eu quero dessa água. Porque aquelas palavras chegam no santuário do espírito daquela mulher com a solenidade de uma nova revelação. É algo que ela não conhecia até então. Algo que jamais ela ouvira falar. Água viva? Jamais. A água que ela conhecia era a água do poço de Jacó, que toma-se e logo, logo nós queremos tomar novamente. E Jesus olha para ela e responde: mas olha, calma. E nesse momento, ele começa a falar com a mulher sobre fatos, particularidades da sua vida íntima, da sua vida particular. E a explicar àquela mulher o que se fazia necessário para que as doces emoções espirituais do divino pudesse fazer parte da sua vida. E o que era preciso fazer para alcançar, para conhecer, para receber esse prêmio, esses valores espirituais, que iria deixá-la totalmente saciada e afastá-la das necessidades penosas do mundo, da vida material. Olha, se fôssemos hoje a mulher samaritana, né, e recebêssemos essa proposta de algo que preenchesse os nossos vazios, afastasse de nós a insegurança, o medo,
a tristeza, o abandono, como nós ficaríamos felizes e agradecidos. Mas eu posso afirmar que nós conhecemos essa água. E a mulher samaritana chora e fala para Jesus: Senhor, agora vejo que tu és o mestre prometido. E há muito eu procuro uma maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Mas é tão grande, Senhor, a confusão que eu sinto e percebo em torno de mim, que já não sei como devo adorar a Deus. Os nossos parentes, os nossos vizinhos afirmam que devemos prestar culto a Deus aqui nesse monte. Mas os judeus rebatem e dizem que nenhum culto, nenhuma homenagem, nenhum sacrifício terá valor fora dos muros de Jerusalém. Então, Senhor, como eu tive nesse momento a felicidade de conhecê-lo, me ensina o novo caminho, o caminho feliz. Me ensina, Senhor, a procurar converter a minha homenagem a Deus, o caminho do reino. E Jesus olha para ela e diz: tens razão. As divergências religiosas chegam ao cúmulo e têm implantado sobre a terra muitas separações, muita desunião no seio das famílias humanas. E então a mulher disse para Jesus: Senhor, até ontem um dos judeus feriu um dos nossos, tão somente por não partilhar as mesmas opiniões acerca da comida impura. E Jesus disse para ela: mas o pastor veio ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. E em verdade vos digo que haverá um tempo em que não se adorará a Deus, nem nesse monte, nem nos templos suntuosos de Jerusalém, porque Deus é Espírito. E somente em Espírito poderá ser adorado. Deu para entender a profundidade da afirmativa de Jesus? Esse tempo já chegou. É o hoje. É o aqui, é o agora. Porque nós podemos adorar a Deus no nosso trabalho, na nossa casa, nas ruas, nas escolas, onde quer que nós vamos. Nós podemos estar no meio de uma multidão, entrarmos em nosso quarto íntimo e adorar ao nosso Pai. E louvar a Deus e a Jesus, esse mensageiro de luz maravilhoso, que veio como um farol, iluminando o caminho para que hoje nós pudéssemos andar livremente, conscientes das verdades espirituais, construindo paulatinamente em nossa vida, em nossa casa, um ninho de amor, de felicidade. É fácil? Não. Quem disse que nós aqui chegaríamos para encontrar tudo pronto, elaborado, só para nós nos deleitarmos? Não, nós viemos aqui para trabalhar. Nós viemos aqui para implantar o brumado de amor, de alegria, de felicidade, de paz, de serenidade, trabalhando nós mesmos, trabalhando o nosso interior, buscando o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos atos, dos nossos comportamentos. E não adianta enganar, ser bonzinho lá fora, ser bom na instituição espírita, nos templos religiosos e sermos tiranos dentro das nossas casas. Não adianta.
Porque a Deus não existe nada encoberto. E é isso que ela diz à mulher, ao Senhor, a Jesus. É isso que a mulher fala para Jesus. Ela percebe que não há nada que o mestre não conheça, não há segredos para Jesus. E então, ele afirma solenemente que ela pode sim conhecer esse tempo em que se poderá livremente adorar ao Pai Celeste. E ele então promete abrir as portas dos corações serenos, dos corações sinceros, para que todo o culto a Deus se converta numa comunhão direta entre a criatura e o seu Criador. E o que é a comunhão direta da criatura com o Criador, se não a prece, né? O intercâmbio maior, nos diz Amélia Rodrigues, entre a criatura e o Criador. O canal de irrigação de toda a energia que vem de Deus, que procede de Deus e nos vitaliza, nos preenche. E um silêncio se fez entre a mulher samaritana e Jesus. E o mestre parecia devassar o invisível com seu olhar luminoso, enquanto ela simplesmente meditava em tudo que ouvira. Então, nesse momento, acompanhado de alguns populares, chegam os discípulos e ficam admirados de encontrar Jesus conversando intimamente com uma mulher. Porque naquela época, como lhes disse, não era comum, né? Essa conversação entre homens e mulheres, e principalmente desconhecidos. Mas nenhum deles fez qualquer comentário indigno sobre o fato. Simplesmente observaram que o mestre não perdera tempo. Levantou-se e demonstrava que ia se retirar para a aldeia mais próxima. E então a mulher, muito impressionada com o que ouvira do mestre Jesus, buscara todos os seus familiares, os conhecidos. Ela queria que muitas daqueles samaritanos conhecessem Jesus, ouvisse as suas prédicas, ungidas de amor, de esperança e de paz. Tiago e Filipe haviam trazido alguns pães e frutas. E se preocupavam que Jesus se alimentasse, que Jesus comesse. Mas o mestre estava preocupado em aproveitar aquele momento sublime para ensinar uma vez mais o caminho que conduz as criaturas ao reino de Deus. E falava com aquelas palavras amigas, compondo parábolas profundamente cheias de paz e de luz. E muita gente se aglomerou ali para ouvi-lo. Eram viajantes que vinham de todas as áreas, eram fariseus de opiniões extravagantes, reclamações, mas ficaram ali para partilhar daquele momento feliz. E então André, nesse íntere, consulta os seus companheiros e se aproxima amorosamente de Jesus. Mestre, aceitai um pouco de pão. É necessário que se alimente. É necessário cuidardes do sustento. Comei e descansai. Jesus olha para André e responde: não se preocupe, André, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que acredito que nem os meus discípulos ainda não puderam conhecer. E aí André pergunta: qual?
Qual esse alimento que nós ainda não conhecemos? Jesus responde: antes de tudo, recebo um alimento que vem daquele Pai, justo e misericordioso, que me trouxe ao mundo a fim de que eu ensinasse as suas verdades e o seu amor. O meu alimento é realizar a sua obra. E André, então, olha para Jesus e diz: verdade. Vós conheceis melhor os corações humanos, e nós não podemos perder a oportunidade, Senhor, de espalhar as sementes da boa nova. E é indubitavelmente forte e poderoso o êxito que vós obtivestes entre os irmãos da Samaria. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque realmente obtivemos aqui na Samaria uma excelente vitória. Filipe e Tiago escutavam o diálogo de Jesus em silêncio. E as palavras entusiastas de André, Jesus sorri e responde: não é propriamente isso que me interessa. Os êxitos, as vitórias mundanas não passam de ondulações de superfície. O que realmente importa é nós entendermos a vontade do Pai. E o Pai quer de nós tão somente o bem que deve ser partilhado entre as criaturas. E é por isso, André, que eu trabalho sem me ater aos êxitos mundanos. Eu não procuro as vitórias da terra. E olhando aquela massa compacta de pessoas que lhe ouviam, Jesus olha para André naquele momento e pergunta: acaso nós podemos admitir que já somos nesse momento compreendidos? Calemo-nos por um instante, para que possamos ouvir as opiniões daqueles que nos seguem os passos. E um breve silêncio se fez entre Jesus e os discípulos, de modo que eles podiam ouvir tranquilamente as opiniões ali travadas. E logo, logo, um jovem samaritano de boa aparência se fez ouvir. O samaritano pergunta para o companheiro: tu achas que sejas esse Messias, o Cristo comprometido? O Cristo que nos foi prometido? Eu realmente acho e não aceito tamanha impostura. Para mim, esse Nazareno é um explorador da população, das pessoas. E o outro companheiro responde: de certo, é verdade. Até porque na terra dele, ele não chega a valer um denário. E alguns dos seus familiares o têm na condição de um preguiçoso. E tem até quem duvide da sua preguiçosa cabeça. Uma senhora falando com a filha, vem um pouco mais perto, e diz para a filha: és um louco esse homem, um louco de boa aparência. Foi essa opinião que eu vi, que eu escutei, que eu fiquei sabendo lá em Cafarnaum. Para mim, ele não passa de um grande trapaceiro. E por que se meteu com pescadores, se considera um grande sábio? Por que não se transferiu para Cafarnaum ou para o Tiberíades? Porque sabe, você sabe muito bem a razão, minha filha. Porque lá existem homens cultos, inteligentes, que lhe confundiria a presunção. Um outro jovem perguntava para o vizinho, para o companheiro: quando nós chegamos, ele foi encontrado aqui na companhia de uma mulher, sozinhos. O que acha desse fato?
dessa circunstância. E o outro, com um riso assim, sarcástico, responde: talvez ele queria salvá-la a seu modo. E um outro grupo falando acaloradamente, falando mal de Jesus. Já imaginaram? Falando mal, lançando críticas ao mestre querido. Esse homem é um explorador e é orgulhoso, porque só faz milagres perto, junto das grandes multidões, para que sintam virtudes naturais nas suas mágicas. Estão chamando o mestre querido de mágico. E o outro diz: não tem caridade, porque ontem ainda foi chamado lá em Cafarnaum para dar um sinal dos céus, e ele se retirou para o monte a propósito de fazer orações. E a noite começa a cair, as estrelas começam a brilhar. Jesus senta-se um pouco à margem do caminho para deixar ali escrito na história dos tempos os seus ensinamentos. A profundidade da sua linguagem de amor, da sua pedagogia, da sua metodologia amorosa, do médico das almas, que cura as criaturas, aquelas que estão em simbiose completa com a sua energia e com o seu amor. Os discípulos de Jesus estavam espantados, surpresos. A princípio, parecia que Jesus fora aureolado de tamanho êxito. Mas agora, eles verificavam a incompreensão do povo. E naquele momento, Jesus olha serenamente, suavemente para eles e diz: não se preocupem com a lição do dia. O Batista veio primeiro, alcançou o deserto, se alimentando de mel silvestres. E os homens na terra disseram que o espírito de Satanás o acompanhava. E eu porque partilho das alegrias do reino, das felicidades eternas, sou tido como explorador, como orgulhoso. Esse é o campo. Essa é a seara em que nós vamos operar. Então, observas bem o caminho, para não cairdes. E essa prerrogativa está escrita em nossas consciências. Observemos os nossos caminhos, para não cairmos em tentação, para não cairmos em contradição, para sermos fiéis às leis divinas e nos comportarmos da mesma maneira aqui, ali, ou em qualquer lugar onde nós vamos, ou tenhamos que ir. É preciso que sejamos fiéis aos ensinamentos do Cristo, porque ele reafirma mais uma vez: o importante para o Pai é que nós entendamos as suas vontades, os seus desígnios, que tenhamos cuidado com esse nosso caminho, que tenhamos a coragem de iluminar a nossa estrada, cuidarmos do nosso trabalho, sobre a ótica, sobre as vistas do Pai, e fazendo fielmente de acordo com a nossa consciência. Porque não há travesseiro mais macio, não há felicidade maior, não há luz que impeça a serenidade de uma consciência tranquila, daqueles que fazem justamente a vontade de Deus, aquele que segue fielmente os seus desígnios. Esse tem as consciências tranquilas, esse provou da água viva, porque a água viva, nada mais, nada menos, são os ensinos maravilhosos do Cristo, que ele aceitou por tudo passar e sofrer,
para deixar registrado para nós. Nós sabemos que ele nada escreveu, mas tudo falou. E tudo que ele falou, nós podemos alcançar facilmente hoje no seu evangelho. Mas é preciso que compreendamos o nosso papel. E hoje, nós estamos tão preocupados em adquirir bens materiais, nós estamos tão preocupados com os nossos lazeres, nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com os nossos objetos, e estamos sempre deixando as coisas espirituais, os valores que a terra, as traças não comem e os ladrões não roubam, nós estamos deixando para depois. Quando eu estiver aposentado, quem sabe, quando eu estiver velho, eu possa aprender tudo isso que é narrado, que é falado amorosamente por tantas criaturas que vieram para a terra com essa missão de levar o conhecimento evangélico para tantas criaturas. Que nós aprendamos a não divergir da opinião do outro. Principalmente, divergir das religiões. Como os samaritanos. Os samaritanos viviam em guerra justamente pelas divergências religiosas. Porque eles tinham opiniões contrárias. E hoje, nós nos deparamos com uma gama de religiões professadas abertamente, liberalmente, e nós aceitamos. Mas ainda brigamos. Ainda nos deparamos odiando aquele ou aquela criatura, porque professa outro credo religioso, e às vezes essa criatura está lá, dentro do nosso próprio lar. Aí está o mérito da paciência. Saber compreender. Compreender que a água viva, ela é levada a todas as religiões e que todas as religiões fazem bem ao homem num determinado tempo, num determinado momento. Que a terra é a grande escola, onde nós aprendemos com o evangelho, que é a rota, o sol maior, que ilumina as nossas vidas, é o elo de ligação feliz entre todas as criaturas. Porque as palavras de Jesus, o evangelho do Mestre é um só e deve alcançar as multidões. Vamos pensar, vamos refletir, dar o nosso contributo para que a paz reine, começando na nossa casa e chegando até o nosso local de trabalho, até as instituições. Vamos lembrar da meiguice, do magnetismo do olhar do Mestre, a nos envolver, a nos acompanhar, a nos amparar. Pensem, reflitam, vamos contribuir, todos nós, para um mundo mais sereno, para um mundo melhor, para um mundo mais feliz. Fiquem com Deus, um beijo no coração, que possamos desfrutar da água viva, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Hosana nas alturas, paz na terra, as criaturas de boa vontade.